Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor, né? Irmãos, hoje é mais um culto de ensino. Mas só aprendemos se colocarmos em prática, né? E eu creio que Deus, hoje, mais uma vez, quer nos dar as instruções para termos uma vida cristã abençoada, para termos uma vida cristã próspera, né? Quando eu falo de ter uma vida cristã próspera, eu me refiro à paz, à alegria, à harmonia, né? À união. Essa é a maior prosperidade de Deus em nossa vida. Amém? E a palavra dele nos proporciona isso. É a palavra de Deus que nos leva a ter todas essas coisas. Essa semana eu estava meditando, falando com Deus. Tem hora que eu me pego falando com Deus, né? E eu estava sentado esperando um cliente que eu ia fazer um orçamento. E eu estava ali pensando ali. E aí, falando com Deus, e Deus me falava ao meu coração que a palavra dele faz com que o cristão se renove, se fortaleça, começa a, vamos dizer assim, a ter mais ânimo para a sua obra. E aí eu peguei algumas fases da minha vida, algumas fases assim que... Porque nós sabemos que a nossa alma, ela quer argumentar muitas coisas. E a nossa alma, que é a carne, quer nos levar para longe de Deus. E eu peguei algumas partes da minha vida ali em que a alma quis me levar para longe de Deus e eu estava já me sentindo fraco. E aí foi quando eu fui para a palavra de Deus, porque eu queria preparar uns estudos para levar para a igreja. E quando eu fui para a palavra de Deus, meu irmão, eu comecei a preparar aqueles estudos e eu fui aprendendo com Deus. Eu senti revigorado espiritualmente, fortalecido, porque na meditação da palavra de Deus veio fortalecimento, veio ali a revigoramento espiritual. E essa semana eu estava falando com Deus e Deus me mostrava isso nitidamente. E aí foi onde Deus me levou para essa palavra, para esse estudo de hoje, que está em segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E então Deus falou muito ao meu coração. E eu creio que nesse novo ano aí que se inicia, né? O ano ainda está se iniciando. Deus com certeza quer nos dar a oportunidade para crescermos mais. E diante dessa frase, né? Ano novo, uma nova oportunidade para crescer, é que eu venho trazer esse estudo hoje para você. Deus falou muito ao meu coração e eu creio que Deus vai falar com a igreja. Amém? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, assim agora como até os dias da eternidade. Amém. Amém. O texto aqui, ele começa dizendo o quê? Antes crescei na graça e no conhecimento. Meu irmão, eu creio que nesse ano de 2021, Deus está nos dando a oportunidade de crescermos em nossas vidas espirituais.
Mas uma pergunta para ficar no ar. Uma pergunta que você pode responder para si mesmo. Qual foi o seu crescimento espiritual nesse ano que passou? Será que você conseguiu obter um crescimento espiritual? Ou você avaliando a sua vida, ou você olhando para si mesmo, você pode chegar a uma conclusão que nesse ano de 2020 você não conseguiu crescer de uma forma espiritual como Deus queria que crescesse. Foi um ano de muita tribulação, foi um ano de muita preocupação, muito medo. Algumas pessoas entraram até em desespero. E eu creio que isso, meu irmão, adiou muito o crescimento espiritual de muitas pessoas. Eu disse à minha mãe que essa pandemia, ela ia tirar muitas pessoas de cima do muro, né? Por medo, por desespero, pessoas iam procurar a Deus. Mas quando eu começo a avaliar, eu começo a analisar como foi esse ano de 2020, eu percebi que houve um efeito contrário daquilo que eu imaginava. Quantas pessoas não se afastaram de Deus? Quantas pessoas hoje ainda não conseguem retornar para a casa de Deus? Por quê? Porque nessa quarentena que as famílias ficaram dentro de casa, deixaram de buscar a Deus. Isso revela o que, meu irmão? Revela a nós que hoje os cristãos, crentes hoje, só buscam a Deus na igreja, só leem a palavra de Deus na igreja, só consegue ter a Bíblia nas mãos na igreja. Então, quando veio a quarentena, que as igrejas fecharam por causa da pandemia, muitos que estavam em cima do muro já não estão mais. Mas não estão para o lado de Deus, né? Pularam para o lado errado. Quantas pessoas hoje não estão afastadas do caminho de Deus? Porque, meu irmão, deixou de meditar na palavra, deixou de ouvir a palavra. E a palavra de Deus, quando ela vem sobre nossa vida, ela traz grande efeito. Então eu consegui discernir isso, que na realidade essa pandemia afastou muitas pessoas de Deus. Muitas pessoas da presença de Deus. E é por isso, meu irmão, que aqui no texto, no versículo 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Meu irmão, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, como o único Senhor e suficiente Salvador de sua vida, você foi chamado de bebê na fé. Você nasceu de novo, não é isso? Mas toda criança, para ela se desenvolver, para ela crescer, ela precisa se alimentar. E se eu nasci, meu irmão, se eu nasci de uma forma espiritual, então o meu alimento, ele precisa ser o quê? Espiritual. Sabe o que diz na palavra de Deus em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11? Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Será que olhando, avaliando a nossa vida hoje, as nossas escolhas, as nossas decisões, eu falo de uma forma no plural, porque eu também me coloco nisso, será que deixamos realmente as coisas de menino? Será que realmente nós nos tornamos homens espirituais? Ou ainda somos bebês? Crianças espirituais? Não desenvolvemos, não crescemos espiritualmente. Meu irmão, o que eu vejo de cristão
de crentes que estão com suas vidas estagnadas espiritualmente. Não saiu daquilo. Parou ali, aceitou Jesus, cresceu um pouquinho e parou por ali mesmo. Se tornaram crentes imaturos. Se tornaram, meu irmão, crentes que podem ser fácil manipular. E eu quero falar sobre 3 coisas que nos torna um crente maduro, que nos torna um cristão maduro. E a primeira delas está em primeira carta de Pedro. Você volta um pouquinho aí e vai até o capítulo 2. No versículo 2. Primeira coisa que nos leva a crescer de uma forma espiritual, nos tornarmos homens na fé. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: como criança recém-nascida, deseja de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Qual é a primeira coisa que me leva a ser um crente maduro, um homem na fé? Uma boa alimentação. Aleluia. Quando nós olhamos, meu irmão, para o lado natural, o lado físico da coisa, quando nós olhamos para uma criança, aquela criança, ela precisa se alimentar de um bom alimento para que ela se desenvolva, para que ela cresça com saúde. E não é diferente na nossa vida cristã. A nossa vida espiritual, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossa vida, o próprio Cristo fala ali com Nicodemos, falando sobre o novo nascimento, e nós temos que nascer de novo, sermos gerados novamente. Mas esse crescimento, ele não vem de uma forma assim, espontânea. Não. Vai depender muito do alimento que nós ingerimos. Existe uma frase popular que diz que você é aquilo que você se alimenta. Quem já ouviu isso? Se a gente for trazer um pouco dessa frase popular para a nossa vida espiritual, hoje nós somos espiritualmente falando aquilo que nós nos alimentamos. E será, meu irmão, que nós somos ovelhas do bom pastor? O bom pastor é Jesus, né? O bom pastor é Cristo, e nós somos ovelhas de seu pasto. E será que nós estamos nos alimentando de pastos verdejantes? Ou nós somos um tipo de ovelha que temos nos alimentado de ervas daninhas? Quando a gente olha assim para, vamos dizer assim, para um pastor de ovelhas judeu, vamos dizer, lá naquela terra, quando ele está pastoreando as ovelhas em um certo pasto, a primeira coisa que ele faz é procurar ervas daninhas naquele pasto e arrancá-las, para que as suas ovelhas não venham se alimentar dessas ervas, porque essas ervas, elas são veneno para as ovelhas. Então por isso que hoje eu coloquei aqui uma pergunta para você: você tem se alimentado de pastos verdejantes, ou você tem se alimentado de ervas daninhas? Se alimentado daquilo que está matando você espiritualmente, ou você está se alimentando daquilo que te faz crescer? Meu irmão,
Hoje a gente vê muitos cristãos que acham que levando um objeto ungido para casa vai trazer a presença de Deus, vai levar a glória de Deus para casa. Hoje eu vejo muitas coisas assim, meu irmão, que não bate com a palavra de Deus. E o pior de tudo, que tem muitas pessoas que têm acreditado nisso, que têm focado nisso, têm se alimentado disso, e acaba tornando a sua vida espiritual aquilo que elas estão se alimentando. Acreditam mais nessas coisas do que na palavra de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que são manipuladas através de revelações. Uma pessoa que sabe manipular, manejar bem vamos dizer assim, uma revelação, ela consegue manipular qualquer pessoa que não estão crescidas espiritualmente. Porque o crente maduro, o homem na fé, ele não é manipulado por nada daquilo que não venha da palavra de Deus. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma comparação daquele crente que se alimenta de ervas daninhas. O crente que se alimenta de ervas daninha, por onde ele passa, ele causa problema. É ou não é assim? Não adianta ele pular de igreja em igreja. Toda igreja que ele passar, ele vai causar problema. Porque o alimento dele não é o pasto verdejantes. Como diz o salmista lá no Salmo 23, né? Davi: Senhor, me leva aos pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, meu irmão, aquele crente que não se alimenta dos pastos verdejantes do Senhor e tem se alimentado de ervas daninhas, por onde ele passa, ele causa problema. Ele dá problema em tudo. Segunda coisa, dá mau testemunho. Por onde ele passa, ele dá mau testemunho. Terceiro, tem medo do diabo. Meu irmão, aquele que se alimenta da palavra de Deus, sabe que você já luta contra um inimigo já derrotado. Porque, meu irmão, presta bem atenção nisso. Tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que não pode nem falar a palavra Satanás perto dele, que ele estremece, ele fala: ai, Jesus, né? Não fala esse nome perto de mim que eu tenho medo. Meu irmão, a vitória de Jesus lá na cruz derrotou o Satanás, marcou a cabeça dele e tornou ele um derrotado. Agora eu e você somos filhos de Deus, do Todo-Poderoso Deus, que nos deu autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, e dano algum causar a nós. Nós vamos ter medo de Satanás? Ei, está na hora de você crescer espiritualmente. Está entendendo o que é isso? Quantas pessoas hoje não têm medo do inimigo? O dia em que você amadurecer, saber que a vitória na cruz foi certa, foi por mim, foi por você, saber que Jesus reinou sobre tudo, sobre todos, que a glória devida é dele, que Jesus está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você se alimentar dessa palavra, quando você se alimentar, meu irmão, daquilo que Jesus fez por você na cruz, você não terá mais medo do diabo, pelo contrário, você vai passar a enfrentá-lo
nos momentos mais difíceis de sua vida, porque você vai discernir no Espírito se é uma armadilha, se é uma afronta do inimigo. Porque o próprio Paulo disse lá em uma das suas cartas a Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas a nossa luta é os principados e potestades desse mundo tenebroso. Então o próprio Paulo ali em uma das suas cartas diz que nós teríamos que lutar contra Satanás e seus demônios, mas que Deus, como diz lá o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Deus nos deu autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Serpente e escorpião representa tudo que é mal nesse mundo. Está entendendo o que é isso? O pisar na cabeça quer dizer, é você vencer. Porque Jesus venceu Satanás como? Pisando na cabeça dele. Está entendendo, meu irmão? E quando você começar a se alimentar dessa palavra, eu tenho certeza para você que muita coisa vai mudar na sua vida. Quantas pessoas não têm medo do inimigo? Quantas pessoas hoje não dão mau testemunhos? Quantas pessoas hoje não causam problemas? Irmãos, às vezes eu passo por cada coisa. Às vezes nem a minha família me entende, nem meus filhos me entendem. Porque eu já contei aqui, eu estava passando por uma situação que era fácil resolver, da forma humana, estava passando por um problema seríssimo, uma afronta muito grande. Não vou contar aqui o tipo de afronta que é, porque é coisa muito grave. Eu creio sim que não convém entrar nesse assunto. Mas eu sei que eu fui até pedir uma orientação para um advogado com relação àquilo que estava acontecendo. E o advogado pegou e falou para mim assim: está acontecendo tudo isso, tem um respaldo na lei que diz que você pode defender o seu patrimônio no braço. Está entendendo? E eu até cheguei e comentei com o pastor Flávio, falei: pastor, está acontecendo isso, isso, isso. As provocações são grandes. E a única forma de eu resolver isso, na visão humana, seria na briga, no braço, para poder resolver. Só que eu não vou fazer isso porque, meu irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Aquilo que você era no mundo, aquilo que você praticava no mundo, é a sua maior tentação hoje. Eu era uma pessoa muito violenta. Eu era uma pessoa, meu irmão, que brigava à toa. Quando não tinha com quem brigar, eu procurava alguém para brigar. Eu era uma pessoa muito agressiva. Então, eu era aquele tipo de pessoa, assim, misericórdia, Senhor. Eu era aquele tipo de pessoa que não aguentava 2 palavras, eu já partia para a ignorância. E aí esse fato aconteceu, minha família sendo humilhada, meu filho sendo ameaçado. Imagina, meu irmão, sua família sendo ameaçada, seu filho sendo ameaçado, e você podendo ali resolver, vamos dizer, da forma humana. Mas lá no meu coração, Deus falava assim: ó, eu cuido de você. Fique em paz. E ali, naquela situação, meu irmão, a única forma de resolver era isso mesmo, né? Na briga.
E aí um dia, até meu filho olhou para mim e falou assim: pai, o senhor ficou frouxo depois que o senhor virou crente? Porque antes do senhor ser crente, antes do senhor virar pastor, o que esse cara está fazendo para o senhor aí, o senhor não aguentava 10 minutos. Aí eu olhei para ele e falei assim: filho, mas se eu fazer isso que você está falando, eu vou perder tudo que Deus me deu. E eu pondo agora na balança tudo que Deus me deu até hoje, não, meu irmão, não se compara. Eu não vou jogar tudo fora por algo assim. Por mais, eu falei para meu filho assim, ó, por mais que você ache que isso é direito nosso, que isso é justiça nossa, o que eu vou perder é maior do que tudo isso que está para perder aqui. Resumindo, os irmãos poderem entender. Levantei um dia de manhã, orei ao Senhor, e eu senti lá no meu espírito, Deus dizendo assim: hoje é dia de você resolver. Levanta, vai lá fora, porque hoje é dia de você resolver. Meu irmão, pasme. Eu levantei. O que eu faço de manhã? Eu levanto, dou água para os meus cachorros, prendo eles, abro o portão, tiro o carro para fora e vou trabalhar. Mas nesse dia Deus falou: sai lá fora e resolve. Eu não fiz nada disso. Eu abri a porta, abri o portão, a pessoa estava a 2 metros do meu portão parada. E quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu vim aqui resolver com o senhor. Eu não aguento mais, eu não consigo dormir mais por causa dessa situação. Então eu vim aqui fazer um acordo com o senhor. Eu vou fazer isso, isso e isso. Vai acontecer isso, isso e isso. Eu vou mudar isso, isso e isso. Mas eu vou ressarcir no senhor isso. Tá bom para você? Falei: tá ótimo, meu irmão. Pastor, obrigado. Tá, Deus abençoe o senhor. Deixa eu ir. Você sabe o que é isso? É Deus te honrando, meu irmão. Porque até o último minuto eu consegui segurar o velho homem. Eu não deixei ele se manifestar. Isso se chama maturidade espiritual, ei? Quantos crentes hoje não estão por aí falando assim: pastor, eu me converti, mas o meu braço ainda não. Quem já ouviu isso? Então arranca o braço e joga fora, porque Jesus disse: se a tua mão te escandalizar, for te levar para o inferno, arranca e joga fora. Se o teu olho te escandalizar, arranca e o joga fora. Meu irmão, quantos hoje não estão vivendo de uma forma imatura? Estão abrindo mão das bênçãos de Deus, estão abrindo mão daquilo que Deus deu por algo mínimo, por coisa mínima, por capricho, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por uma soberbinha ali. Precisamos crescer, meu irmão, senão seremos crentes que só vamos trazer problema. Eu vi um pastor, eu gosto muito das pregações dele, pastor Mike Murdock. Alguém já ouviu falar? Mike Murdock, um homem muito abençoado. Ele prega, ele sabe tudo sobre Salomão, ele prega muito sobre chave de sabedoria. E ele disse que uma vez uma frase dizendo assim: olhando a missão de Jesus, olhando o que Jesus fez, Jesus foi um resolvedor de problemas. E olhando bem, é verdade, Jesus resolvia o problema de todo mundo, era ou não era? Se tinha alguém enfermo, Jesus resolvia. Se tinha alguém passando por uma situação, Jesus resolvia. Então Jesus foi um resolvedor de problema. E ele disse assim: nós sendo seus discípulos, nós temos que sermos uns resolvedores de problemas e não trazermos problemas. Alô?
O crente imaturo, ele traz problema. Ele traz problema para o pastor, ele traz problema para o líder, ele traz problema para o diácono, ele traz problema para o obreiro, ele traz problema para outra ovelha, ele traz problema para o patrão, ele traz problema, meu irmão, para o encarregado, ele traz problema para todo mundo, para os pais, para os filhos. O crente imaturo, ele acaba, meu irmão, trazendo problema em todas as áreas. Mas o crente maduro, ele resolve os problemas em sua volta. Alô? Aquele que se alimenta das ervas daninhas, que são alimento de heresias da palavra, que são alimentos de que eu acho que é isso, porque tem pastor que prega e fala, eu acho que é isso. Tem irmão que usa a palavra de Deus e fala, eu acho que é isso. Acaba se alimentando do eu acho. Acaba se alimentando, meu irmão, daquilo que não tem nada a ver. E aí, meu irmão, começa a se tornar tudo aquilo que você tem se alimentado. E quando olhamos para aquele crente, nós não vemos o fruto do Espírito. Somente o fruto da carne. Mas e o crente que se alimenta de pastos verdejantes? É aquele que primeiro desfaz as obras do diabo. Amém? Aquele que se alimenta dos pastos verdejantes, aquele que se alimenta da palavra, aquele que tem comida sólida, é maduro na fé. Primeira coisa que ele faz, ele desfaz as obras do diabo. Meu irmão, ele não tem medo do diabo, ele não tem medo de Satanás. Se Deus mandar ele em tal lugar, ele vai lá para fazer a obra sem medo algum. Diferente daquele que não se alimenta dos pastos verdejantes, ele tem medo do diabo, não é isso? Segundo, é cheio do conhecimento da palavra. Meu irmão, eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém, meu irmão. Isso tem que ter esse desejo dentro de você. Mas você só vai conseguir ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, quando você estiver cheio da palavra. Alô? O que diz lá em Evangelho de João, capítulo 1? E o verbo? E habitou? E o verbo era Deus. Verbo tem tudo a ver com palavra. Se eu estou cheio da palavra, então eu estou cheio de Deus. Aí tem aqueles irmãozinhos que acreditam, se o pastor impor as mãos da minha cabeça, eu vou embora cheio de Deus. Meu irmão, pasme, eu já vi pessoas vir para o culto, ouvir uma palavra tremenda, e só porque não houve uma profecia na vida dela, ela vai embora reclamando, dizendo assim, Deus não falou comigo. Eu já vi pessoas que todo culto queria que o pastor orasse por ela. Ora por mim, pastor, porque eu estou me sentindo vazia de Deus. Minha irmã, você leu a Bíblia essa semana? Não, pastor, não tive tempo. Não é uma mágica, meu irmão. Não é uma varinha de cordão no qual toca e a pessoa é cheia de Deus. Não, nós temos que nos encher da palavra. Aquele que se alimenta de pastos verdejantes, ele vai estar cheio do conhecimento da palavra de Deus. E eu estando cheio do conhecimento, eu estarei cheio de Deus. Alô? Terceiro, cheio da unção e de autoridade. O que é a unção de Deus? É o poder manifestador do Senhor.
A unção é o poder do Espírito Santo sendo manifestado na vida de alguém. Se eu sou um crente cheio da unção de Deus, quando eu orar por alguém, aquele poder de Deus vai vir para manifestar na vida da pessoa. Alô, está entendendo o que é isso? Cheio da unção, cheio de autoridade. Aonde você fala, o inimigo submete. Quando eu vou fazer visita, agora não pode, né? Para a gente evitar por causa da pandemia. Mas quando eu ia fazer visita na casa de alguns irmãos, a primeira oração que eu fazia era tomando a autoridade espiritual daquela casa. Se eu fui convidado pela família, então a família me deu autoridade para estar lá. Então eu uso a autoridade de Deus e declaro em nome de Jesus toda a obra do mal, todo o mal, e se há algum espírito maligno aqui, eu ordeno que saia dessa casa em nome de Jesus. Meu irmão, você pode conversar até com quem falou que tinha raiva de crente. Ele vai sair de lá abraçando com você, porque toda a obra do mal vai acabar ali. Você está entendendo? Você tem que ter autoridade. O meu filho ligou para mim, semana retrasada, 2 horas da manhã, eu até assustei. Ele falou: pai, o João não para de chorar. Pai, o João está chorando de uma forma que eu nunca vi, pai. O João está chorando aqui desesperado. O que será que está acontecendo? Põe o celular no Viva Voz aí. Em nome de Jesus, todo espírito de tormenta, todo espírito maligno de dor, todo mal agora sobre a vida do meu neto, eu repreendo em nome de Jesus, te mando embora. Sai, em nome de Jesus. É na autoridade que Deus me deu que eu estou usando. 10 minutos depois o menino dormiu, acordou 9 horas da manhã do outro dia. Não estou falando isso para me gabar, não. Estou falando isso porque às vezes você pode ter passado por uma situação como essa, em que Deus queria que você usasse a autoridade que Ele te deu, e você não usou. Você simplesmente disse: vai passar, vai acabar. Meu irmão, o crente imaturo, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Para ele é natural isso, é natural aquilo. Quando eu chego no serviço, as coisas começam a dar errado. Um dia eu cheguei no serviço, meu irmão, subi no andaime, o andaime quebrou comigo. Me jogou de costa no madeirite. Falei: Deus, que é isso? Mas essa tábua aqui é nova. Aí montei outro andaime, fui passar o gesso no teto, caiu dentro do meu olho. Falei: misericórdia, Senhor. Caiu dentro do olho. Aí eu tive que descer e lá lavar os olhos para me poder voltar a enxergar. Aí eu voltando, subi no andaime, falei: em nome de Jesus, repreendo toda a raça do mal agora. Em nome de Jesus. Esse trabalho abençoado foi Deus que me deu. Subi no andaime, terminou o serviço, não aconteceu mais nada. Nós temos que discernir. Alô, está entendendo o que é isso, meu irmão? Não pode levar tudo para o lado natural. Não pode. Um irmão essa semana me ligou, falou: pastor, já fui no médico 3 vezes, pastor, e os médicos não conseguem descobrir essa dor que eu tenho, pastor, eu preciso trabalhar. Falei: irmão, deixa eu orar por você. Orei por ele, meu irmão, ministrando a cura e ordenando que todo mal vá embora. Hoje ele me mandou uma mensagem, dizendo: pastor, estou bem, estou trabalhando. Falei: glória a Deus, meu irmão. O Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, mas nós temos que crer nisso. Está entendendo, meu irmão? Se nós não crermos nisso, nós seremos crentes imaturos. O diabo vai cirandar na nossa vida. O diabo vai cirandar na sua família. Porque nos tornamos imaturos, não crescemos ainda, somos vulneráveis. A Bíblia fala que o inimigo, ele está ao nosso derredor, como um leão. Sabe por que a Bíblia chama ele de leão? Quando você olha, meu irmão, para o mundo animal, o leão é chamado de rei, porque diz que é ele que domina lá, não é? Mas ele é mais esperto do que a gente pensa. Quando o leão fica olhando uma manada, sabe por que ele demora para atacar? Porque ele está ali olhando os filhotes e os doentes. Está entendendo o porquê? O porquê Jesus chamou o diabo de leão que runge ao nosso redor? Porque ele quer pegar os pequeninos da fé. Ei,
Já cresceu? Se não cresceu, o inimigo está de olho em você. E os doentes da fé, aqueles que estão em pecado. Porque maduro na fé, o inimigo não toca. Está entendendo? Que tipo de alimento? Olha que alimento Deus está te dando aqui. Creio eu que você vai chegar na tua casa hoje e vai dizer assim: eu não sabia que eu tinha essa autoridade de Deus na minha vida. Então eu já vou começar a determinar todo o mal que saia da minha casa. Está entendendo, meu irmão? Presta atenção. Cheio de unção, cheio de autoridade. Quarto, dá testemunho por onde passa e é cheio do fruto do Espírito. Aleluia. Você é um tipo de pessoa que dá testemunho por onde você passa? O nome do Senhor Jesus é glorificado por onde você passa? Ou na rodinha de amigos você ri das piadas pornográficas, de duplo sentido? Ou na rodinha de amigos você até solta um palavrão para ser igual a eles, para que você não fique de fora? Ou na rodinha de amigos, meu irmão, você acaba praticando a mesma coisa que eles praticam? Eu estou longe da igreja, eu estou longe do pastor. O que diz no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem na roda dos encarnecedores. Ei, você dá bom testemunho? Você é cheio do fruto do Espírito? Ou você é cheio das obras da carne? Eu sou aquilo que eu me alimento. Segundo, para mim ter um crescimento, o primeiro foi: que tipo de alimento eu estou me alimentando, né? Segunda coisa, Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornar-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Segunda coisa, para nós termos um crescimento espiritual, temos que ter muito exercício. O que é isso? Prática da palavra. Será que praticamos a palavra? Por onde passamos? Será que eu sou o tipo de pessoa que pratica a palavra onde eu estou trabalhando? Será que eu sou o tipo de pessoa que pratica a palavra dentro da minha casa? Isso é muito sério, meu irmão. Quem conhece a história de Naamã? Todo mundo conhece a história de Naamã. Qual era o maior problema de Naamã? Naamã, ele era leproso, né? Mas fora da sua casa, ele era o braço direito do rei, não era? A Bíblia fala que ele tinha uma armadura muito formosa, a armadura de general do rei, aquela armadura mesmo que se destacava. Presta bem atenção nisso. Naamã era um homem respeitado. Naamã era um homem que os seus soldados o respeitavam, tanto que ele próprio disse: se eu disser a qualquer um desses aqui, faça isso, eles vão fazer. Era um homem de autoridade, era um homem respeitado. Mas quando ele chegava em sua casa, que ele tirava toda aquela armadura, a sua família via a sua lepra. Ei, está entendendo o que Deus está falando aí? Quem sabe, meu irmão, você é crente na igreja, você é crente na rua, mas lá na sua casa a sua família conhece a tua lepra. Lá no trabalho, a turma conhece a tua lepra. Eu estava num culto uma vez. Estava num culto. E aí começou a vir muitos visitantes. Deus começou a mandar muitos visitantes para a igreja.
E nisso entrou um rapaz, Deus tocou muito a vida do rapaz lá. Olha só. E o rapaz ficou tão tocado que ele chorou o culto inteiro. E quando acabou o culto, ele veio, me abraçou, pastor, estou sentindo algo maravilhoso aqui, pastor, tal, muito obrigado. E começou a me agradecer. Eu disse, meu irmão, agradeça a Jesus. Nisso chegou um dos meus obreiros. Quando ele chegou, eu disse, ei meu irmão, esse aqui é o nosso obreiro, né? Não vou dizer o nome dele. Esse aqui é um dos nossos obreiros aqui, ajuda muito na palavra. Ele olhou para a cara assim, ô pastor, esse cara trabalha junto comigo. Eu nem sabia que ele era crente. E aí, meu irmão? Eu olhei para a cara daquele irmão e falei, irmão, depois a gente conversa. Ele falou, não, já sei, pastor, é banco para mim. Eu falei, é. Eu fiquei pensando, puxa, o irmão fervoroso, o irmão trabalhava na obra, o irmão era pau para toda a obra, mas na onde ele trabalhava ninguém conhecia ele como crente. Tudo que ele fez não valeu de nada. E Jesus lá querendo aquela alma, salvar aquele homem. Jesus lá querendo restaurar a vida daquele homem. E o crente mais próximo dele não era crente naquele momento. Não praticava a fé. Ei, você quer crescer espiritualmente? Deus está te dando a oportunidade de crescer esse ano. Comece a praticar. Praticar os mandamentos que o Senhor nos deu. Praticar tudo aquilo que a palavra de Deus diz que temos que praticar. Essa é a essência para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Praticar a palavra. Eu coloquei só algumas principais práticas, que se a gente praticar, já vai mudar muito a nossa vida, já vai nos fazer crescer muito. A primeira delas, primeira prática, que tem que se tornar prática na nossa vida esse ano, ser uma pessoa grata. Você é uma pessoa grata? Quando eu pratico a gratidão, eu não corro o risco de olhar para as coisas que eu não tenho. O maior problema hoje do ser humano, o ingrato, é que ele só consegue olhar para as coisas que ele não tem. Falou? Você é daquelas pessoas que só consegue olhar para as coisas que você não tem? Então você é uma pessoa ingrata. Porque o grato, ele só consegue olhar para as coisas que ele tem. O que diz o Salmo 23? Todo mundo conhece, né? Salmo 23 quer dizer o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabia que esse salmo é o salmo da gratidão? Sabia disso ou não? Davi era tão grato a Deus que ele escreveu esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por que, pastor, é o salmo da gratidão? Porque aquilo que eu não tenho, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, não vai me fazer falta. Alô? Eu não preciso desejar aquilo que eu não tenho. Porque quando eu desejo aquilo que eu não tenho, meu irmão, eu estou sendo uma pessoa ingrata. Seja feliz com o que Deus já te deu. Seja grato com aquilo que Deus já fez. Seja grato com aquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Mas nunca olhe para aquilo que você não tem. Alô? Praticar a fé. Ser grato. Quando eu sou grato, eu me aproximo mais de um crescimento espiritual. Não tem aquela música que os irmãos cantam aqui? Está no livro de Abacuque, né? Qual que é o nome daquela música mesmo? Que vocês cantam aqui? Ainda que a videira não... É isso, Que não haja fruto na vide, né?
E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Grato. Ainda que a figueira não floresça, ainda não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. São pessoas gratas, está entendendo o que é isso? A gratidão nos leva, meu irmão, a termos um crescimento. Segunda prática, perdão. Eu pergunto para você, é fácil perdoar? Não é. Perdoar é só para os corajosos. Perdoar é para as pessoas determinadas. Jesus nos ensinou, meu irmão, que nós temos que termos um coração perdoável. Eu pergunto para você que está aqui hoje: quantas vezes você foi ofendido hoje? Desde o momento em que você se levantou. Ah, pastor, eu não fui ofendido hoje não. Será? Entre marido e mulher, quantas vezes vocês não foram ofendidos hoje? A mulher, ela é mais assim, pro lado emocional da coisa, né? Corrija aí se eu estiver errado, viu, mulheres? Mas muitas vezes, a mulher, ela acorda esperando um bom dia do marido, né? Um beijo do marido, um abraço do marido. Acorda esperando ouvir uma frase bonita do marido. Não é assim, mulheres? E o marido levanta, toma café e vai trabalhar. Como é que a mulher ficou? Ofendida. É ou não é? E o marido também é a mesma coisa. Às vezes o marido espera algo da mulher e aquilo não acontece. O marido fica ofendido. Não é assim, irmãos? O que acontece? Deixa eu ensinar um truque para você. Mulher, quando você espera algo do marido, fala para ele, senão ele não vai conseguir adivinhar o que você quer. Marido, se você quer algo da mulher, fala para ela, porque senão ela não vai conseguir adivinhar o que você quer. E aí não acontece, ambos ficam o quê? Ofendidos. Isso é muito sério. É tão sério isso, que se você pegar uma ponta de caneta e fisgar na sua mão aqui, não vai acontecer nada, vai dar uma coceirinha, coisinha de nada. Mas e se aquela ponta de caneta bater várias vezes no mesmo lugar? O que vai se tornar aquilo? Uma ferida, não vai? E depois qualquer coisinha pequenininha vai doer muito. É isso que faz a falta de perdão entre casal. Pastor, eu quero me divorciar. Por quê? Porque ele quebrou um copo. Puxa, mas por que quebrou um copo? Pastor, ele quebrou um copo e eu tinha deixado ele lá na pia e aquele copo quebrou e eu quero o meu divórcio. Pastor, eu quero me divorciar. Aí o povo fala assim: nossa, mas ela divorciou por causa de um copo? Não, anos e anos a palavra me perdoa ou eu te perdoo não saía dentro naquela casa. Ei, crente, casal de crentes, vocês precisam aprender a se perdoarem todos os dias. Eu estou falando de casal, não sei por que Deus está tocando a minha vida para falar sobre casal, mas, meu irmão, a prática do perdão tem que ser em todas as áreas de nossa vida. Um dia eu repreendi meu filho, eu estava nervoso, eu estava irado e eu repreendi meu filho. E eu vi que eu passei do limite. Passei do limite, repreendi meu filho ali de uma forma muito rígida. E depois eu fui dormir com aquilo pesava meu coração, aquilo doía meu coração. Porque eu vi que eu repreendi de uma forma muito em excesso, vamos dizer assim. Quando foi no outro dia de manhã, eu levantei cedo, peguei meu filho, entra no carro comigo.
Não, pai, entra no carro comigo. Ele entrou no carro comigo. Eu levei ele lá numa lanchonete que ele gostava. Falei, vamos tomar um café aqui. E quando eu estava tomando café com ele, perto de todo mundo ali, eu disse, olha, eu exagerei com você ontem, me perdoa, tá, meu filho? Eu amo muito você. O meu perdão não é para justificar o teu erro, para justificar o excesso de zelo que eu tive por você. Então me perdoa, meu filho, tá? Dá um abraço aqui no seu pai. E nós dois choramos ali dentro daquela lanchonete. O perdão, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender, meu irmão, a pedir perdão. Termos essa prática. Senão nós não queremos crescer espiritualmente. Está entendendo o que é isso? Terceira prática. Oração. Temos que ter uma vida de oração. A oração tem que fazer parte de nossa vida espiritual. Porque, meu irmão, a oração nos leva a conectar espiritualmente com Deus. E essa conexão vai nos ajudar a crescer em Deus. E esse crescimento, meu irmão, vai nos ajudar a refletir mais sobre a palavra. Pastor, eu não consigo entender a palavra. Ora mais. Busca mais. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Então começa a buscar a Deus. Tenha esse relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento com Deus vai trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. A oração, meu irmão, nos faz nos tornarmos fiéis de uma forma permanente. A oração, meu irmão, ela desenvolve, faz com que a nossa vida espiritual cresça. Como que eu vou crescer espiritualmente sem oração? Como que eu vou crescer espiritualmente sem ter o discernimento da palavra? É igual o irmãozinho chegou uma vez, eu estava na porta da igreja esperando para começar o congresso. Chegou o irmãozinho atrasado. Para justificar, ele chegou lá num irmão. E esse irmão era um pastor. Jesus amado. Ele chegou, achou que era um irmão qualquer. Chegou no irmão e falou assim: irmão, Deus manda te dizer que tem uma palavra para você hoje. Mas eu não sei se está em Lucas, ou no Evangelho de João, ou em Mateus. O pastor olhou para ele e falou: meu irmão, vai, senta. Meu irmão, falta de discernimento, falta de... Entendeu? Eu estou falando isso de uma forma ímpar, de uma forma individual. Cada um tem que ter o seu crescimento espiritual. Ei, presta atenção. Na vida de um casal, os dois têm que crescer juntos espiritualmente. Se for necessário o marido esperar um pouco para que a esposa o alcance espiritualmente, que assim seja. Se for necessário a esposa esperar para que o marido alcance espiritualmente, pare. Está entendendo o que é isso? Mas na vida de um casal, os dois têm que crescer espiritualmente junto, porque senão um vai trazer problema e o outro só vai resolver problema. É muito sério isso, meu irmão. Terceiro e último, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 diz: todos os dias continuavam reunidos-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvor a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Terceira coisa para que haja um crescimento espiritual: um bom ambiente. Quando nós olhamos aqui, aquele povo de Deus, eles viviam num bom ambiente. Olha, e partir do pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvor a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Um ambiente perfeito. Agora eu pergunto para você: que tipo de ambiente nós como cristãos temos frequentado?
Eu tenho uma coisa comigo. Eu não vou aonde eu sei que o Espírito Santo de Deus não vai. Meu irmão, é que esse ano não vai ter, né? Graças a Deus. Mas o carnaval atrai ou não atrai muitos crentes? Vamos ser sinceros. Atrai, não atrai? Meu irmão, no carnaval é o tempo em que a igreja fica mais vazia. É ou não é assim? Que tipo de ambiente nós temos frequentado? Que tipo de ambiente os crentes hoje têm frequentado? Não estou falando, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Deve estar pensando isso aqui. Então quer dizer, pastor, que eu não posso ir comer uma pizza na lanchonete? Pode. Pastor, quer dizer então que eu não posso ir na praia? Pode. Estou falando de ambiente feito por homens. Como assim, pastor? Há uma diferença muito grande em eu ir numa pizzaria comer uma pizza e no bar tomar uma cerveja. Concorda comigo ou não? Há diferença ou não? O ambiente para uma pizzaria é um ambiente familiar. E um bar? Eu não preciso explicar mais nada, os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Amém? O ambiente tem que ser um lugar saudável para a minha vida espiritual. É isso que eu estou dizendo. Então, irmãos, se eu quero ter um crescimento espiritual, preciso viver num bom ambiente. Se eu estiver num lugar onde tem palavrão, aonde tem muitas outras coisas que levam ao desejo da carne, esse lugar não é para mim. Está entendendo, meu irmão? Crescimento. Deus está nos dando a oportunidade de crescermos esse ano. Amém? E para finalizar, eu vou estar trazendo a partir de quarta-feira que vem 12 estudos para nos levar a termos um crescimento espiritual. São 12 quartas-feiras, 12 estudos, no qual será uma sequência. Cada quarta-feira, um tema abrangindo o outro. Amém? Nós vamos falar da mesma coisa. Na quarta-feira eu vou falar qual que é o assunto. Mas durante 12 quartas-feiras, nós iremos falar sobre um assunto. E eu vou trazer alguns relatos bíblicos para aprendermos com aquilo. Isso vai nos levar a ter um bom crescimento esse ano. Amém? Você crê nisso? Aí você pode estar perguntando assim: pastor Flávio está sabendo? Está. Tá? Está. Foi ele que me deu o aval. Foi ele que até me indicou, né? O que ele queria que eu trouxesse para a igreja. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, a partir de quarta-feira que vem, serão 12 quarta-feiras. Meu irmão, se você quer crescer de uma forma espiritual, não perca. E eu vou buscar muito de Deus essa semana, muita graça para mim poder estar ministrando esse estudo na vida dos irmãos aí. Amém? Convido os outros irmãos. Seria bem legal a equipe do louvor toda aqui, os obreiros, né? Porque é um estudo da palavra, é algo assim até mais forte, vamos dizer assim. É comida sólida, como nós acabamos de ler aqui, né? É uma comida sólida para adultos. Mas assim, eu creio que será bênção em nossa vida. Nós precisamos focar, nós precisamos ter um propósito de Deus na nossa vida. Então, a partir da quarta-feira que vem,
eu vou estar trazendo esses 12 estudos para um crescimento espiritual na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Irmão, é tempo de crescer. Por que é tempo de crescer, pastor? Tem uma profecia da Bíblia que já começou a se cumprir, já faz um bom tempo, que diz que muitos falsos profetas se levantariam e enganaria a muitos. Por que enganaria a muitos? Porque lhes falta conhecimento da palavra. Qual é a maior preocupação de Deus hoje? É salvar todo mundo. Qual a maior preocupação de Deus hoje? É que nós não sejamos enganados nesses últimos tempos. Meu irmão, está aí, os últimos dias estão aí. Muitos falsos profetas se levantariam, distorcendo a palavra de Deus. Olha, temos que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Então Deus quer o quê? Nos trazer o quê? Conhecimento. Para que não sejamos enganados, ludibriados pelos falsos profetas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos buscar o Senhor hoje. Pedir ao Senhor que venha nos dar crescimento espiritual. Para que o Senhor venha nos dar um crescimento sólido da sua palavra. Se caso você se identificou hoje que você está um menino na fé ainda, tome um posicionamento hoje e diga para o Senhor: Senhor, eu quero crescer. Eu quero crescer espiritualmente. Meu irmão, o crente maduro, ele não se abala por qualquer coisa. O pensamento dele nunca vai vir um pensamento de desistir. O pensamento dele, meu irmão, vai ser sempre focado na obra de Deus. Sempre querer fazer a obra de Deus. O menino na fé, ele quer desistir de tudo. Tudo abate. Fácil ser ludibriado, enganado. E eu creio que você não quer ser isso. Amém? Por isso vamos orar agora, vamos pedir ao Espírito Santo, porque só Ele tem o poder de nos dar o crescimento, porque é dele que vem a obra regeneradora. Vamos deixar de ser meninos na fé e nos tornarmos homens, assim como Paulo disse lá: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas hoje eu sou homem e abandonei a condição de menino. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, estamos aqui hoje, Senhor, e a Tua palavra, Pai, veio para nos alertarmos, para nos despertarmos, Deus, nós como igreja, Senhor, para um crescimento espiritual. Eu creio, Deus, que quando o Senhor fala, o Senhor já está anunciando os dias que estão por vir. O Senhor já está anunciando, Deus, ó Pai, aquilo que está por chegar. Por isso, papai, através da Tua palavra, o Senhor vem antecipar aquilo, Deus, ó Pai, que o Senhor já conhece, que o Senhor já sabe que cada um de nós vai passar, Deus. Por isso o Senhor hoje está dizendo que nós temos que crescermos espiritualmente, se tornarmos homens na fé, adultos na fé, porque a luta que vem aí na frente é uma luta, Senhor, para enganar, para ludibriar, para, ó Deus, ó Pai, dominar, ó Deus, ó Pai, aqueles que não têm conhecimento da Tua palavra. Por isso, meu Senhor, nós queremos agora, ó Pai, em nome de Jesus, fazer cair por terra toda a ação do mal que age nessa área, que tenta, ó Deus, ó Pai, dominar através da mentira, dominar, Senhor Deus, ó Pai, através do engano. Nós repreendemos agora toda a influência, ó Deus, lançada sobre os corações, ó Pai, aqui nessa noite,
em nome de Jesus. Papai, que cada um possa crescer, que cada um, Senhor, possa se fortificar, ó Deus, ó Pai, através da Tua palavra, tornando assim, ó Deus, ó Pai, homens da fé, tornando assim, Senhor, ó Pai, cristãos maduros e não imaturos, Deus, ó Pai, na Tua obra, em nome de Jesus. Que, ó Deus, ó Pai, possamos crescer a partir de hoje, crescer a cada dia mais, Senhor, na Tua palavra, e assim, Deus, ó Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, que nenhum desses que aqui estão, Senhor, venham essa semana a tomar, ó Deus, ó Pai, decisões precipitadas. O Senhor manda orar por essa igreja, o Senhor manda orar por alguns irmãos, para que não venham tomar decisões precipitadas essa semana. Mas o Senhor diz, para avaliar, discernir, e então tomar a decisão, diz o Senhor. Em nome de Jesus, papai, dê discernimento a essa vida, dê sabedoria, Senhor, que nada, Senhor, no impulso seja feito, que nenhuma decisão, Senhor, precipitada seja tomada, Deus, em nome de Jesus. Recebam agora da presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo de Deus, sobre a vida de vocês agora, sobre cada coração aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Receba agora dessa palavra sobre a tua vida, receba do crescimento espiritual que começa hoje na tua vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus.